Olá a todos, a todas e a todes. Vamos começar o curso de Direitos Humanos. Nesse primeiro bloquinho, quero conversar com vocês sobre o modo como eu pensei o curso, a forma que eu organizei e dar algumas dicas importantes para o estudo de concursos públicos. Todos os cursos e módulos sempre estarão acompanhados por um PowerPoint disponível para aqueles que adquirirem o módulo. Tem 3 dicas muito importantes para a preparação para concurso público. A primeira dica é um estudo aprofundado do edital. Há editais de diversas formas. Quando o edital simplesmente enumera de modo sequenciado os pontos da disciplina, não tem como a gente perceber aquilo que o concurso vai cobrar com certeza ou aquilo que os examinadores acham que é o mais importante. Mas em concursos públicos como o de ingresso para a carreira de defensor público no estado do Rio de Janeiro, os pontos nos dão dicas, elementos daquilo que é mais exigido. Então vamos lá. Se a gente pega os pontos publicados no Diário Oficial, por exemplo, para a disciplina de Direitos Humanos, a gente vai perceber que temas como raça, teoria crítica da raça, aparecem diversas vezes. Pessoas em situação de vulnerabilidade também, inclusive o título da disciplina não é simplesmente Direitos Humanos ou Direito Internacional dos Direitos Humanos, é Direitos Humanos das pessoas em situação de vulnerabilidade, de modo que o centro do debate está ancorado na pessoa humana, que é o epicentro axiológico do ordenamento jurídico de proteção. Então, é muito importante estudar os pontos do edital. Antes de começar a debruçar sobre a disciplina, identificar aquilo que a gente tem necessidade de saber e criar uma ordem daquilo que é mais importante estudar, aquilo que é médio e aquilo que é menos importante. Não que não seja importante, porque se cair aquele ponto, você vai precisar saber. Mas uma vez que você está ingressando nesse universo de preparação, a gente sabe que tem que contar um pouquinho com a sorte de cair aquilo que você já estudou. Então você vai começar a estudar por aquilo que tem mais chance de cair. À medida em que você vai aumentando o seu nível de estudo dos pontos, você vai precisar contar menos com a sorte. Porque quando você consegue varrer todo o programa, pode cair qualquer coisa que você vai bancar a questão e saber responder. Logo, para você otimizar os seus estudos, a primeira dica importante é estudar o edital. E estudar o edital também vai fazer uma ponte com a segunda dica importante, que é identificar o tipo de prova. Normalmente, os concursos públicos começam com uma grande prova que tem a finalidade de ser eliminatória, que é de múltipla escolha. Na Defensoria Pública, a tradição dos últimos muitos anos é de que, desde o primeiro provão, as provas eram discursivas. Agora não. Agora foi contratada a FGV para fazer a primeira prova também de múltipla escolha. A gente mudou o esquema do concurso. A maior parte das demais provas, a primeira prova é sempre de múltipla escolha. E por que é importante? Porque quanto mais a gente se preparar para responder questões, para treinar o nosso conhecimento de modo direcionado, melhor. Logo, quando você está estudando, é importante você identificar a forma como o examinador poderia te perguntar aquele tema. De que modo ele pode perguntar sobre isso? Se for numa prova de múltipla escolha, é muito importante você gravar algumas palavras-chave sobre aquele tema. Se for uma prova discursiva, essas palavras-chave vão te fazer um gancho para a sua redação. A terceira dica, muito importante, sobre a metodologia de preparação para concurso, é olhar quem são os examinadores da banca.
e procurar estudar a produção científica, acadêmica desses examinadores ou dessas examinadoras. Por quê? Porque é uma dica importante sobre o tema que esses examinadores e essas examinadoras têm se preparado, têm se preocupado. Quais são os pontos importantes? Então, primeiro, estudar o edital. Segundo, perceber qual a forma da prova e conectar a forma da prova com as notícias importantes da carreira. Porque vocês têm que entender que os examinadores estão não só produzindo cientificamente, como inseridos numa instituição. Então, acompanhar aquilo que tem dominado a atenção dos examinadores é muito estratégico. Por exemplo, para a Defensoria Pública de São Paulo, passar a seguir a Defensoria Pública de São Paulo no Facebook, no Instagram, visitar o site, Defensoria Pública do Rio, escutar os podcasts, procurar acompanhar o que tem acontecido na instituição, porque é aquilo que está acontecendo que está servindo de caldo de cultura para a produção e para se pensar o concurso. É óbvio que se almeja que os novos ingressos na carreira estejam minimamente sintonizados com o que está acontecendo, com aquilo que é pulsante. Então, e a última, então são essas 3 grandes dicas. Primeiro, estudar o edital. Segundo, o tipo de prova e acompanhar o que está acontecendo na carreira. E terceiro, acompanhar o que os examinadores têm escrito, têm pensado e têm produzido cientificamente, que nos dá um link. Aí entra na metodologia de aula deste curso. Eu vou me valer exatamente dessas estratégias, só que eu vou reunir isso para vocês num PDF, num PowerPoint, e vou deixar já indicado no meu site www.patriciamagno.com.br os textos, a normativa, os casos importantes. Eu vou pesquisar o que os examinadores têm escrito e vou colocar lá no site para vocês, para facilitar. O estudo do Direito Internacional dos Direitos Humanos é um estudo em muitas áreas, né? Então há muitas fontes de pesquisa. Ora é a Organização dos Estados Americanos com as suas 13 relatorias, ora é a Organização Nacional, a Organização das Nações Unidas, ora é a OIT. Então são muitos sites que eu procuro organizar e reunir aquilo que é o mais importante para facilitar você, aluno, aluna ou alune. E ainda nessa lógica de me aproximar cada vez mais da realidade concreta de quem está estudando a disciplina, eu montei um canal no YouTube, Patrícia Magno Estudos Jurídicos, para trazer algumas dicas, algumas reflexões, especialmente em relação à produção acadêmica que eu tenho colocado no mundo aí nos últimos 20 anos. E aí, se você quiser, visita lá o canal, se inscreve e busca acompanhar essas reflexões e me dizer também o que você acha. Sobre a metodologia de aula, para além desse e-book, nós vamos então fazer uma série de reflexões importantes sobre o direito internacional dos direitos humanos, pautado especialmente nessa lógica de dividir os direitos humanos em 2 partes. A primeira parte, teoria geral dos direitos humanos e sistemas internacionais de proteção, seja o sistema ONU, seja o sistema OEA, ou seja, o universal, que engloba todos os estados do mundo, ou o regional, que é destinado apenas para abraçar os estados americanos. Uma dica muito importante no seu método de estudar direito internacional dos direitos humanos é saber que não basta estudar apenas a teoria. É muito importante alimentar essa teoria com a jurisprudência, porque o estudo do direito internacional dos direitos humanos não se confunde com o estudo do direito constitucional.
O estudo do direito internacional dos direitos humanos é ancorado na produção jurisprudencial que os intérpretes autorizados dos tratados internacionais, aqueles que detêm o controle de convencionalidade, nos oferecem. À luz dessa jurisprudência que a gente precisa ler e aprofundar a teoria. Nessa linha, o segundo módulo do nosso curso vai se debruçar sobre os direitos humanos das pessoas em situação de vulnerabilidade. E nesse módulo, a gente vai olhar de modo especial os estándares ou padrões internacionais de proteção daquele grupo ou daquela situação social que coloca as pessoas que estão neste grupo ou que compartilham essa circunstância em situação de vulnerabilidade. Por exemplo, uma situação que vulnerabiliza de modo geral, gênero, raça. Imagine um grupo das pessoas em situação de refúgio. Imagine que aquelas pessoas estão em situação de vulnerabilidade por força do território que ocupam, seja porque são grupos indígenas ou quilombolas, ou porque são pessoas moradoras de favela. Então, alguns grupos formados por pessoas em situação de vulnerabilidade, ou algumas situações que são compartilhadas por diversas pessoas ou por um grupo, podem significar que os estados, especialmente os estados americanos, porque esse é um conceito muito potente aqui no âmbito da Organização dos Estados Americanos, coloca esses estados numa situação de precisar reforçar os seus deveres de proteção dessas pessoas. Logo, por que é importante estudar as pessoas em situação de vulnerabilidade e linkar isso com os estándares de proteção? Porque a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, tem nos orientado que quando se está olhando para algum desses grupos ou para alguma dessas pessoas, existe para os estados um dever especial de proteção e de prevenção de violações de direitos dessas pessoas. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre algumas carreiras: Ministério Público, Magistratura e Defensoria Pública. E por que é importante a gente falar dessas três carreiras jurídicas que são assim mais conhecidas, sem, obviamente, olvidada do AGU, do Procurador do Estado, o Procurador do Município, né? Todos os concursos podem cobrar ou não essa disciplina de forma mais profunda ou menos. Mas, quando a gente está falando de defensoria pública, os direitos humanos aparecem como uma missão institucional com base constitucional. Vamos ler lá o que diz o artigo 134 da Constituição. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, primeiro, a orientação jurídica, segundo, a promoção dos direitos humanos e a defesa em todos os graus, judicial e extrajudicial. Em todos os graus, minha gente, entendam interno e internacional, dos direitos individuais e coletivos de forma integral e gratuita aos necessitados, na forma do inciso 54, artigo 5º da Constituição. E essa mesma emenda constitucional 80 incluiu no ato das disposições constitucionais transitórias o artigo 98, que fala que em 8 anos, desde a emenda de 2014, chamada Emenda das Comarcas, a União, os Estados e o Distrito Federal deveriam colocar defensores públicos em todas as unidades jurisdicionais, começando por aquelas em que houvesse um maior índice de exclusão social
e de adensamento populacional. E eu sou de humanas, né? Não sou de exatas. Mas se a gente somar bonitinho, 2014 mais 8, a gente chega em 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, ano que vem, né? Então, se prepara, porque se a gente não tiver concurso público para a Defensoria Pública em praticamente todos os estados do Brasil, vai acontecer uma hipótese de inconstitucionalidade por omissão. Porque existe a previsão e o Poder Executivo dos Estados e da União precisa dar conta de prover esses cargos que estão aí abertos. Mas para além dessa questão para os concurseiros muito cara, vamos pensar sob o ponto de vista institucional e sob o ponto de vista do que é o defensor público, o que é a Defensoria Pública após a emenda constitucional, que vem na sequência de uma modificação profunda da Lei Complementar 80, que aconteceu em 2009. Com a Lei Complementar 132, que modificou a Lei Complementar 80, a Defensoria Pública deixou de ser uma instituição essencial à justiça, atuando como mero auxiliar do Poder Judiciário na defesa daqueles que não têm advogado, para se transformar numa instituição essencial ao regime democrático. E o que quer dizer essa essencialidade ao regime democrático? Nesse contexto que a Renata Tavares escreve, quer falar sobre um Estado de Direito que inclua todas as pessoas, que as pessoas possam ser incluídas pelo acesso ao direito e não simplesmente pela cobrança de deveres, que elas possam ter a mesma possibilidade de exercer direitos do que quaisquer outras. Então, quando a gente pensa na instituição Defensoria Pública como promotora dos direitos humanos e como uma instituição essencial ao regime democrático, a gente está pensando numa instituição que tem a missão de reduzir as desigualdades sociais e movimentar e instrumentalizar essa defesa integral dos necessitados e das necessitadas. Mas o que são essas pessoas? Fazer a releitura desse conceito é muito importante, porque significa impregnar esta noção para além do necessitado enquanto aquela pessoa hipossuficiente econômica. Significa dotar esta noção com o conceito de pessoa em situação de vulnerabilidade. Essa situação de vulnerabilidade pode se dar por diversas causas, por diversos fatores: gênero, raça, privação de liberdade, classe, né? Também é uma hipótese, a hipossuficiência econômica, idade, situação de refúgio, a pessoa que ser estrangeiro, porque aí a pessoa não conhece a língua, precisa de um tradutor. Então há diversas circunstâncias que podem colocar a pessoa numa situação de vulnerabilidade. E qualquer que seja essa circunstância, quaisquer que sejam estas circunstâncias, a Defensoria Pública é a instituição prevista constitucionalmente com a missão de promover o acesso à justiça e os direitos humanos destas pessoas. É importante perceber que, dentro desta lógica, a ruptura do necessitado com a lógica de quem é pobre também nos permite problematizar o conteúdo da noção de pobreza como um conceito complexo e multidimensional. Não simplesmente aquele que não tem dinheiro, mas tudo aquilo que está amarrado, porque a pobreza acaba sendo um fator que concentra uma série de situações de exclusão social. Eu vou aprofundar esse tema numa aula especificamente voltada para ele no módulo 2. Por ora, eu quero viajar por entre as carreiras jurídicas para identificar, então, na Lei Complementar 75 de 93 e no artigo 127 da Constituição Federal e 129, quais são as relações que o promotor de justiça e a instituição do Ministério Público têm com a proteção, a promoção e a defesa dos direitos humanos.
Lá no artigo 127 da Constituição, a gente leu então que o MP é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais individuais indisponíveis. Não aparece nem no artigo 127, nem aparece no rol das funções institucionais do artigo 129 da Constituição, nem na Lei Complementar 75, uma menção expressa e direta aos direitos humanos, mas aparece diversas referências aos direitos constitucionais e aos direitos fundamentais. Muito bem, o que são os direitos fundamentais, se não os direitos humanos incorporados no texto constitucional? Ler os direitos constitucionais ou fundamentais de modo isolado e apartado daquilo que preconizam os órgãos de controle e monitoramento internacional dos direitos humanos significa provocar responsabilidade internacional para o Estado brasileiro. Porque se o Ministério Público deixa de cumprir com os estándares internacionais, é o Estado brasileiro que pode sentar no banco dos réus do Sistema Internacional de Proteção e responder. De modo que, com isso, com essa referência, eu quero dizer, você, candidato a promotor de justiça, ou você que já é promotor de justiça ou procurador da República, é necessário conhecer os estándares internacionais e aplicá-los no seu dia a dia para, por intermédio dessa conduta de implementação dos direitos humanos, provocar o controle de convencionalidade necessário para que os atos do Estado brasileiro produzidos por intermédio da sua função estejam de acordo com os estándares e padrões internacionais. Então, embora a gente não tenha expresso direitos humanos na Constituição, como está falando do MP, nem quando está falando da magistratura, isso não significa que a gente não precise reler a Lei Orgânica da Magistratura Nacional, a LOMAN, que é de 79, à luz da Constituição de 88 e de todos os documentos internacionais ratificados pelo Estado brasileiro, justamente para evitar que esse mesmo Estado brasileiro responda perante os organismos internacionais. Aí, gente, chegamos ao desafio da candidata, do candidato ou de candidate. Que desafio é esse? Seja você candidato à carreira de defensor, promotor, juiz ou qualquer outra carreira jurídica. É muito importante que você se veja, assim como Caio Granduque José, ao escrever o texto, reinventar o acesso à justiça em tempos de transição paradigmática, escreveu sobre o defensor público. Mas eu acho que cabe para qualquer carreira mesmo. Pensar que somos ou precisamos ser juristas revoltados, ou seja, juristas comprometidos com a construção existencial dos direitos humanos. Ele usa a noção de revolta de Albert Camus para falar que a revolta ela não é o fim de uma caminhada, ela é o primeiro passo. Uma vez que nós nos revoltamos com as circunstâncias que nos envolvem, nós precisamos nos comprometer com a reinvenção dessa justiça. Essa justiça que nós aprendemos nos bancos acadêmicos, essa justiça com a qual nos deparamos na prática cotidiana. É importante que identifiquemos os nós para desatá-los, que nós nos comprometamos a descolonizar a justiça. E daí, sobre a Defensoria Pública, ele escreve: a função da Defensoria Pública, nesse processo, é criar espaços para que esses vitimizados, subintegrados ou subalternos possam falar e ser ouvidos.
ainda que em processos judiciais, com cujas linguagens tradicionalmente erigem-se novos obstáculos para o acesso à justiça. Deve a Defensoria Pública, poderíamos ler a magistratura, o Ministério Público, criar condições para que mulheres, crianças, idosos, índios, negros, quilombolas, homossexuais, lésbicas, bissexuais, travestis, transexuais, intersexos, encarcerados, pessoas com deficiência, sem direitos em geral, toquem os sinos quando se deva anunciar aos 4 cantos do mundo que a justiça esteja sendo assassinada, que os direitos humanos estejam sendo desrespeitados. E aí, nessa lógica de reler nosso compromisso, nossa atuação institucional, pensando a partir do meu lugar de defensora pública, eu escrevi para vocês. Escrevi uma tese que eu defendi no último Congresso Nacional da Defensoria Pública e com a qual eu fui premiada com uma menção honrosa. Pensando na Defensoria Pública e no seu potencial institucional emancipatório. Eu refleti sobre o verbo defensorar, embora seja um neologismo que foi construído em 1994 por um colega aqui do Rio de Janeiro. Precisamos dar conteúdo, né? Pensar nos elementos fundantes desse verbo, porque o juiz julga, o promotor promove e a defensora. E o defensor? Defensoram. Defensorar em tempos sombrios. E o que é defensorar? Defensorar é um verbo transitivo indireto. Quem defensora com alguém ou por algo ou eu alguém. Não se conjuga intransitivamente, nem como verbo transitivo direto, porque depende de um interlocutor, cuja fala seja amplificada pela Defensoria Pública. Porque, afinal de contas, a Defensoria não veio para dar voz para ninguém, entendeu? Essa história de que o defensor dá voz aos os subalternizados, não. A gente é megafone, a gente é instrumento. E nós seremos melhores megafones quanto mais trabalharmos a escutatória. De modo que defensorar não se conjuga intransitivamente. Defensorar exige um compromisso ético e político com a densificação da democracia direta contra-hegemônica. E aí eu aprendi isso com Glaucio Mendes Franco. Defensorar é produzir fissuras no sistema, por meio de um fazer jurídico-político que force as brechas existentes e ou crie espaços para os processos de luta por dignidade. Sempre sintonizado com as vozes e as lutas das pessoas em situação de vulnerabilidade. Porque defensorar, gente, é resistir. Defensorar é ser megafone. Defensorar é produzir fissuras. Que bom seria se quando a gente lesse isso tudo, a gente pudesse trocar esses verbos por promover e por julgar, fazendo com que todos os atores e atrizes do sistema de justiça estivessem sintonizados com os anseios e as necessidades concretas das pessoas que são jurisdicionados do sistema de justiça. A minha introdução vai fechando por aqui e já nos vemos no próximo bloco.